Vamos agora então a mais análises aqui no Jornal da Manhã. Começo agora com o Cláudio Dantas, porque Dantas, agora há pouco, se não me engano, foi o Rodrigo Viga que trouxe informações para a gente a respeito de bloqueio de contas relacionadas a criptomoedas de integrantes do Hamas e chama a atenção a fonte de recursos que esse grupo tem para bancar toda essa ofensiva contra Israel. A gente lembra que a própria inteligência do governo israelense não conseguiu detectar todo esse plano que teria sido projetado por pelo menos vários meses, por anos. Ou seja, tudo isso exige recursos. A gente sabe que o Irã é o responsável por financiar parte desses grupos terroristas, com destaque para o Hezbollah, para o Hamas. Mas não deve ser só do Irã que esses recursos vêm, né? Sem dúvida, Lívia. Olha, o Hamas já foi incluído aí pela Forbes na lista das organizações, na verdade, já foi apontado como a organização terrorista mais rica do planeta, com um faturamento aí de $1 bilhão por ano. Há diversas informações de inteligência financeira, inclusive, que apontam como se dá esse financiamento, inclusive através da criptomoeda, né, dos criptoativos, como mencionou mais cedo o Rodrigo Viga, né? O Irã, por exemplo, fornece aí $100 milhões por ano ao Hamas por meio de criptoativos. Já tem um levantamento que indicou que de 2021 a 2023, o Hamas conseguiu receber mais de R$200 milhões aí de criptoativos. Então, assim, o Hamas vai se financiando, né? Além, naturalmente, de doações internacionais supostamente dirigidas à infraestrutura, ao apoio humanitário na faixa de Gaza e dinheiro que é desviado pelo Hamas para suas próprias atividades ilícitas, né? É bom lembrar que esses líderes, essas lideranças do Hamas, o líder, o Ismail, ele mora no Catar, mora numa mansão no Catar. Aliás, esses líderes do terror vivem como nababos, né? Vivem em palácios, em mansões, desfrutam, né, de todo o luxo, usam ternos de grife, joias, andam de jatinho e de carros super luxo. Então, é bom que a gente tenha claro exatamente quem são esses terroristas. Aliás, é até irônico, nós vemos aí ontem vários grupos de esquerda aí pedindo donativos, doações ao Hamas, doações em dinheiro ao Hamas. Gente, não precisa, né? O Hamas está muito bem assistido, inclusive não é só pelo Irã, não, também pelo Catar e pela Turquia, Lívia. Queria aproveitar para ouvir a Amanda também aqui no Jornal da Manhã. Tem a opinião do Cláudio Dantas, tem a opinião da Amanda Klein. O que é que você diz para a gente, Amanda? Colombo, eu estava agora dando uma olhada, depois da nossa entrevista com o professor Michel German, nos jornais árabes, nos jornais do Egito e da Jordânia, para ver que tipo de manchete eles trazem hoje, qual o tom. Todos eles condenam os ataques ao hospital, atribuem basicamente a Israel, ainda aquela versão, principalmente a versão que vigorava ontem, como o professor German bem apontou, que era a primeira versão atribuída que atribuía a Israel a responsabilidade pelo bombardeio, pelo ataque, que deixou centenas de mortos. Vemos as imagens aí, para quem nos acompanha por imagens. Basicamente, os jornais egípcios trazem declarações fortes do presidente Al-Sisi, dizendo que não vão permitir a extinção da causa palestina e a realocação dos palestinos. Isso pode ser parece ser um recado muito claro, que eles não estão dispostos a abrir aquela fronteira, eles estão muito ciosos da fronteira ali, da passagem de Rafah, até porque o Egito já enfrenta uma crise grande de refugiados. São 9 milhões de imigrantes deslocados de outros conflitos na região, Iraque, Iêmen, Síria. Muitos deles já migraram para o Egito, que enfrenta uma situação econômica difícil. Na visão deles, se eles abrissem aquela passagem, se formassem um corredor humanitário, você tem o risco alto de criar uma nova crise de refugiados e você aniquila a causa palestina, porque esses palestinos saem de vez daquele território, deixam aquele território que pode futuramente ser ocupado por Israel. E o Al-Sisi, o presidente egípcio, também
também enfatiza que essa operação militar israelense, se ela continuar na faixa de Gaza, já está criando uma crise humanitária e pode correr o risco de espalhar pela região, que é o que a gente vem, quer dizer, todos os especialistas vêm apontando, né, para esse risco de possivelmente isso acontecer. E nos jornais da Jordânia também trazem isso, o medo de uma crise de refugiados, o temor de uma crise de refugiados e o apoio à causa palestina, à criação de um Estado palestino. Portanto, a gente não vê, assim como o professor tinha notado, um aumento da tensão, uma tônica das declarações tão incisiva depois do bombardeio ao hospital de Gaza, mas uma preocupação, sim, desses países de não permitir que a crise palestina gere uma crise de refugiados na região e, principalmente, que acabe, que extingua o pleito que eles consideram legítimo, e é legítimo, afinal de contas, dos palestinos por um Estado soberano.